Graça e a paz, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor por mais um devocional que nós podemos compartilhar nessa manhã e que o Senhor abençoe nosso dia mediante o que nós iremos aprender nessa manhã. O texto que nós vamos meditar se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós leremos apenas os versículos de 32 até o 34. João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, o vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Irmãos, esse é um texto retirado bem do meio de um discurso de João Batista, onde ele falava de Jesus, sobre quem Jesus era, sobre a função do próprio João Batista também. Mas se nós formos pensar em um contexto um pouco maior sobre o contexto do Evangelho de João, nós veremos que o Evangelho foi escrito para mostrar Cristo como o Filho de Deus e mostrar que as obras que Cristo fazia eram de Deus também, né? E é isso que esse texto, um pouquinho desse testemunho de João Batista vai nos trazer. Ele vai dizer que João Batista viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre Jesus, dando então a certeza de que Jesus é o Filho de Deus. E se nós formos analisar o que isso tem a ver com Jesus e a sua obra, nós podemos dividir em duas formas. A primeira pergunta que nós podemos fazer e dividir aqui é: por que era tão importante ressaltar que Jesus era Deus e que as obras que ele fazia eram de Deus, né? Mas, amados, a gente pode pensar que isso é um pouco diferente do contexto de hoje, mas por que essa pergunta é tão importante e por que João quis expor isso no Evangelho, né? Porque se Jesus não fosse Deus, toda essa obra seria falsa. Todo o destino do povo de Israel, que tanto esperava pelo Messias, iria por água abaixo. E ainda mais, a esperança de toda a humanidade iria por água abaixo também. Todos nós estaremos condenados e sem saída, condenados a viver uma vida sem temor e separados de Deus. Mas se Jesus é Deus e as obras que ele fez eram também de Deus, por que ele deixaria a sua comunhão com o Pai, sua comunhão com o Espírito Santo? Por que ele deixaria a sua glória no céu para sofrer, para ser rejeitado pelo povo de Israel, para morrer por gente que o negaria, assim como Pedro, por gente que o abandonaria, assim como os discípulos, morrer por pecadores falhos como eu e você? Por que ele faria isso? Amados, porque Cristo veio em obediência ao Pai, né? Jesus veio em obediência ao Pai. O Evangelho de João, ele vai deixar bem claro que as obras que Jesus fazia eram da vontade do Pai. Cristo se fez homem para servir e com esse serviço ele vem trazer eu e você, aqueles pecadores falhos, de volta para o Pai. E com isso o nome de Deus fosse glorificado. Mas, amados, o que tudo isso que nós vimos sobre a pessoa de Cristo, sobre a glória de Deus, tem a ver com o nosso dia a dia? O que tem a ver com você que agora está se preparando para ir para o seu trabalho, com todas as adversidades do dia a dia, com você que está se preparando para aquela sua aula online, né, com o seu professor da faculdade, professor da escola, ou até mesmo o que tem a ver com você que está pensando na música que você vai colocar, ou a trilha sonora que você vai colocar para você fazer aquela faxina em casa agora, hein? O que isso tem a ver? Ou até mesmo o que a obra de Cristo tem a ver para você que está desempregado,
para você que está doente, para você que está preocupado com o futuro, para você que está até mesmo sem esperanças, né, amados? O que a obra de Cristo tem a ver com as nossas vidas, com o nosso dia a dia? E o que nós podemos ter a certeza é que se Cristo é o Filho de Deus, então a obra dele é completa, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Aquele pelo qual o universo foi criado, eu e você recebemos o sopro da vida, ele habitou entre nós para nos unir ao Pai, para nos dar uma verdadeira comunhão. E tudo aquilo que um dia nós já pensamos em ter ou fazer não chega nem perto da promessa que temos de naquele dia nos encontrarmos com Deus e passarmos a eternidade adorando e reinando com Ele. A obra de Cristo também nos ensina que se aquele que deixou a sua glória para servir e glorificar ao Pai, então nós também devemos servir. Quem somos nós para sermos merecedores de algo bom? Nós que fomos feitos para servir. Nós somos humanos feitos para servir. Nós só encontraremos o descanso, só encontraremos o propósito em nossas vidas quando servirmos o verdadeiro Deus. Que a nossa oração nessa manhã seja para contemplarmos a obra de Deus e que essa contemplação nos traga a esperança de que somos amados pelo verdadeiro amor. E que quando nós admiramos essa obra, nós sejamos encorajados a servir e nos doar para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor por tantas misericórdias, louvamos o Senhor por se revelar a nós, por nos dar o entendimento da Tua Palavra e por nos mostrar tão grande amor, tão grande misericórdia. Que as verdades que nós lemos na Tua Palavra estejam sempre em nossos corações, nos dando esperança para o futuro, Pai. Que nós não venhamos colocar a razão da nossa esperança em coisas falhas, mas na obra redentora de Jesus Cristo, naquilo que teremos eternamente com o Senhor. Que o nosso dia a dia seja repleto da alegria de Te servir e que servamos uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus que nós sempre oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, amados.